Chegou ao fim. A aliança histórica entre as duas maiores facções criminosas do país, o PCC e o Comando Vermelho. Eles haviam firmado um acordo para flexibilizar as regras do sistema penitenciário, para acabar com o ataque de uma facção contra a outra, a disputa territorial para o tráfico de drogas, armas também. Só que o acordo chegou ao fim. Por quê? Você vai entender na reportagem. E agora, um temor que pode voltar a ter uma guerra entre as facções dentro dos presídios e fora dos presídios. Reportagem na tela. A união entre as duas maiores facções criminosas do país chega ao fim menos de 3 meses depois. PCC e Comando Vermelho emitiram os chamados salves aos integrantes, informando que a trégua havia terminado. Uma aliança que as autoridades já olhavam com desconfiança. Um dos motivos para o rompimento seria a diferença na estrutura e no comando das facções. Essa trégua já era vista com muita desconfiança por parte das autoridades. Por que não deu certo, doutora? Pois é, né? Nunca se acreditou nessa trégua de forma calma, tranquila, exatamente pela estrutura organizacional de cada uma dessas organizações. As duas organizações criminosas divulgaram a nova orientação quase ao mesmo tempo, na mesma data, e com uma preocupação: manter a paz entre os dois grupos. O Comando Vermelho ainda pediu o fim de mortes banais, como fazer o número da outra facção em fotos. Há 4 meses, o adolescente Henrique de Jesus, de 16 anos, foi vítima dessa guerra sem limites. O turista de São Paulo estava no litoral do Ceará e posou para uma foto fazendo um gesto, sem saber que no mundo do crime, o número 3 representa a facção PCC. O jovem foi arrastado do hotel onde estava hospedado com o pai e assassinado. Primeira vez dele, primeira vez minha. Entendeu? Que a gente nunca viajou. Então eu comprei esse pacote de viagem para a gente viajar e passar um tempo junto e ser feliz, né? Além de dar um basta na matança, a aliança também tinha a intenção de pressionar o sistema penitenciário federal pelo medo. Essa trégua, ela começa com uma reunião de advogados das organizações criminosas, vendendo a ideia de que estariam unidos para lutar contra, aspas, a opressão do sistema prisional federal. De lá você não consegue fugir, tirando raras exceções, principalmente essas grandes lideranças, o RDD que existe dentro do sistema prisional. Então, como os advogados, seja nos tribunais estaduais, seja em grau de STJ e de Supremo Tribunal Federal, não estavam logrando êxito em trazer de volta os presos, que são lideranças, né, do presídio federal para os presídios estaduais, onde logicamente a estrutura é diferenciada, a leitura é que eles tentavam se unir para, de alguma forma, vender essa hipótese de união, de força contra, aspas, volto a dizer, a opressão do Estado. No mês passado, um esconderijo de drogas do Comando Vermelho foi descoberto neste grande sítio em Hortolândia, na região de Campinas, interior de São Paulo. O dono foi preso e negou ligação com a facção criada no Rio de Janeiro. A união entre as facções também seria usada no tráfico de drogas, dividir rotas e territórios, mas nenhum dos lados estava disposto a ceder dinheiro e poder. Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, teria dito que o PCC sempre será inimigo. Ele fala que ele não foi consultado, né? Ele fala que é contra a aliança e se opõe à continuidade desse, aspas, amistício. Diante de toda essa força, porque ele, em que pese não ter uma liderança como é o PCC, que tem essa organização hierárquica, o Marcinho VP, ele tem uma força muito grande no Comando Vermelho. A pontuar que ele é contra essa união, né, para bom entendedor, logicamente que esse amistício, isso foi mais um ponto para que essa, aspas, trégua fosse rompida, volto a dizer, a partir de ontem. Com o fim da aliança, o Comando Vermelho está agindo de maneira diferente em cada estado. Por exemplo, Santa Catarina, literalmente se vende ou se decreta uma possível guerra, né, de facção entre o Comando Vermelho, principalmente, e o PCC. O Amazonas, a liderança no Amazonas é do Comando Vermelho. O PCC, ele tenta entrar no Amazonas, porque quando o PCC tomou
né, a rota da região sudeste, tomou, né, a fronteira com a morte do Rafalá em 2016, o Comando Vermelho subiu para o norte do país e tomou essa fronteira do norte, que é uma fronteira muito difícil, uma fronteira de mato, uma fronteira de rio, mas naquela região o domínio é do Comando Vermelho. Por exemplo, no Acre o domínio é do Comando Vermelho. Quando ele chama, né, integrantes do PCC para, como eles chamam, rasgar a camisa e vir para o Comando Vermelho, é mais uma forma que o Comando Vermelho encontra de ter uma certa hegemonia no norte do país, como o PCC tem no sudeste do país. No Acre, o Comando Vermelho ordenou que os rivais se retirassem do território deles. E em Santa Catarina, as lideranças locais declararam guerra ao primeiro comando da capital. Já são 8 anos de disputa entre os dois grupos criminosos. Em 2017, o capítulo mais sangrento. 56 detentos foram executados em uma penitenciária de Manaus, no Amazonas. 26 mortos eram integrantes do PCC. Lá no alto, Marcola de um lado e Marcinho VP do outro, isolados nas penitenciárias. E o fim da trégua pode ser apenas mais pólvora para uma guerra em diversos cantos do país. Nós que atuamos, trabalhamos, estudamos e julgamos esse tipo de criminalidade, nunca acreditamos muito nessa união, nesse armistício. Está aí, 3 meses depois, já se percebe, e isso já está provado por carta e por inteligência, que acabou. Como é que pode, né? 2 facções comandando o crime organizado num país como o nosso